igreja, como vocês estão? Galera voltando do acampamento aí, carinha de cansado. Mas estão aí, parabéns por vocês estarem pagando esse preço aí. Acredito que aqui hoje, neste momento, é o melhor lugar que vocês poderiam estar. Amém? Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acredito assim, durante um período, na verdade, desde quando eu nasci, né, vamos colocar assim, eu tenho até que agradecer minha mãezinha que está ali, porque desde quando eu era criança, assim, eu dei muito trabalho para ela. E assim, eu sempre fui, agora não tanto na fase adulta, mas quando criança eu fui diagnosticado como hiperativo, né? E, enfim, é hereditário, meu pai também era, o Manu também, então é aquele tipo de criança que não para, né? Você tá, olha aqui, ele já está pulando, já está descendo, já está rolando, já está quebrando as coisas. Então eu fui uma criança dessa forma, né? E minha mãe, ela começou a trabalhar numa clínica de psicologia infantil e conseguiu, assim, com os métodos, conseguir trabalhar comigo, né? E hoje eu me vejo no Emanuel também, que dá um pouquinho de trabalho, mas é bênção, né? Porque ele não para. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre maturidade, né? Maturidade, quando a gente é criança, quando a gente é adulto e ainda é criança, né? Se mantém criança durante um tempo. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Então o tema da mensagem é maturidade, uma característica de um discípulo de Jesus, né? Todos que estão aqui hoje são discípulos de Jesus, né? Nós somos o quê? Fazedores de prova que Jesus existe. Então eu queria abrir lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Deixa eu abrir a minha aqui. Primeira Coríntios 3, do 1 ao 3. Isso aqui é uma carta de Paulo, né, à igreja de Corinto, aos coríntios, né? Não são os corintianos, é os coríntios. Não confundam, esse cara era gente boa em alguns aspectos. Mas vamos lá. O crente infantil e as dissensões, né? Então Paulo aqui ele vai dar algumas exortações para essa igreja, né? Então ele começa dizendo assim: e eu, irmãos, não vos pude falar com a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis. Portanto, ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens, né? Então Paulo aqui, ele começa aqui no capítulo 3, dando uma exortação à igreja, né? Falando que... deixa eu trocar. Esse está mais alto um pouquinho. Então, gente, Paulo começa falando à igreja sobre a maturidade daquele povo, como eles estavam se comportando. E o engraçado é que a igreja de Coríntios era uma igreja madura, não era madura nesse aspecto, ela estava sendo imatura na verdade, mas era uma igreja que tinha dons, ela tinha dons espirituais, né? A igreja de Corinto era espiritual. Havia ali dons do Espírito que se manifestavam em seus membros. Faltava a eles maturidade, ao ponto de Paulo escrever que eram meninos e tinham que beber leite, né? Então, às vezes, na nossa caminhada, nós em alguns aspectos, nós ainda somos meninos, né? A palavra também diz que quando éramos meninos, faziam coisas de meninos, né? E na vida adulta, nós deveríamos deixá-las de fazê-las, né? Eu lembro que o pastor passou um vídeo aqui no Cabra Macho, né? Quem veio aqui no Cabra Macho? Só o Loeste veio. Galera.
Então, ele passou esse vídeo falando que uma igreja morreu, uma igreja que passava de gerações e gerações pela crise de homens que teve, né? Por falta de maturidade, né? Isso é muito sério. Mas aqui não vamos falar só de homens, nós vamos falar de crentes, de pessoas de modo geral, né? Como pode ser isso? Aquela igreja ter dons espirituais e mesmo assim ser imaturas em alguns aspectos, né? O que Paulo quis dizer era que havia uma deficiência neles, havia velhas práticas, era uma igreja que estava na carnalidade, né? Elas tinham brigas, elas eram carentes de amor, né? E tinha muita inveja, né? E isso começou a destruí-la e ter uma disputa entre eles, né? O que demonstra maturidade, né? É a falta de conhecimento da Bíblia? É a falta de frequência na igreja? Nesse caso aqui, a imaturidade não é só isso. Na verdade, eu estou falando de uma maturidade que falta no seu caminhar na igreja, no seu caminhar com Cristo, sua intimidade, né? O que define maturidade é o quanto estamos perto de Cristo e o quanto Ele fez a diferença em nós. Isso gera transformação, arrependimento e cura. Mas é aquela cura sincera, aquela cura genuína, né? O arrependimento. O arrependimento ele é diferente do remorso, né? O arrependimento ele gera conversão. O arrependimento te faz voltar atrás, reconciliar com Deus e ver os seus erros, né? Já o remorso não, o remorso te traz dor, te traz culpa, te traz acusações, né? E essa é a grande diferença entre o remorso e o arrependimento, né? Com atitude, podemos diminuir nosso pecado a cada dia. Precisamos reconhecer que nós estamos errados, precisamos ter a humildade de chegar a Deus. E uma das ferramentas muito importantes que nós temos aqui na igreja é o nosso discipulado, né? O MDA ele tem essa ferramenta. Aí Tiago 5,16 fala: confessar seus pecados uns aos outros para que sejam curados, né? Não perdoados, porque o perdão de Deus, a palavra diz que se renova cada manhã. Porém a cura ela gera a partir do momento que a pessoa confessa uns aos outros e quando se é orado um pelos outros também, né? Então é isso que gera a cura. Mas para isso precisamos ter o nosso arrependimento, não o remorso, aquele remorso que machuca, aquele remorso que vai nos corroendo dia após dia. E com atitude, né, podemos diminuir nosso pecado a cada dia. O que Paulo quis dizer aos Coríntios era que eles não haviam superado essas coisas e eles precisavam se reconciliar, né? As contendas, as invejas, as separações, né? Então aqui ele está exortando, e é muito sério isso. A gente vê no nosso dia a dia, até mesmo que trava muito o desenvolvimento de uma célula, a multiplicação, são essas imaturidades, né? Acontece muito, eu tenho um problema, aí de repente eu começo a culpar a Deus, eu começo a dizer que, como assim, o que está acontecendo comigo? Eu estou indo, eu estou frequentando, mas o que acontece de ruim para mim, isso me trava, isso me deixa aflito, né? E a gente começa a fazer aqueles famosos biquinhos, né? A gente começa a ficar com aquela tromba que arrasta no chão, né? Aí você não pode chegar perto do fulano que ele já dá aquela patada, né? Por quê? Porque isso é atitude de criança, né? Isso é uma atitude de falta de maturidade, né? Porque nós vamos ver mais para frente que todas as coisas são dele, todas as coisas são por ele e são para ele. Então até as coisas de ruim, ou as que não nos agradam na verdade, porque a gente tem a tendência de culpar a Deus e de jogar as situações todas para cima e falar assim, a culpa é sua, né? E na verdade não, devemos perguntar para Deus, para que isso tudo na minha vida? O que devemos fazer para que isso possa aprender? Eu lembro que a pastora falou de tudo que ela escuta, ela consegue tirar, ou tentar tirar algum proveito. Ela falou isso numa célula, uma coisa assim. E tudo que é falado, a gente tem que tentar absorver, a gente tem que tentar tirar um conhecimento, tem que tentar aplicar no nosso dia a dia, né? E o que Paulo quis dizer naquele momento é que eles não haviam superado essas coisas. Isso estava travando o desenvolvimento da igreja, as contendas,
a inveja, as separações, né? E lá em Colossenses 1, 28, se vocês quiserem anotar e abrir depois, eu vou ler aqui para vocês. O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que aprendemos para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Essa eficácia é o que? É o Espírito Santo de Deus que opera na vida de Paulo, né? E aqui ele fala que ele se esforça para quê? Para pregar, para discipular, né? Ele discipulava Timóteo também. Então ele se esforçava para que isso acontecesse. Por quê? Cada membro, cada discipulador aqui na igreja, o pastor, a pastora, todos eles têm a responsabilidade de apresentar cada um de vocês perante Deus, né? Então isso é um esforço, isso é uma dedicação, e nós devemos, como discípulos, ter essa consideração, né? E às vezes nós fechamos o nosso mundinho. Eu fiz muito isso, o pastor mesmo. Na verdade perdemos um tempo assim, um ano quase, devido a isso. Eu não conhecia muito bem a visão e ficava naquela guerra fria, né? Ele me falava as coisas, eu fingia que entendia e não aplicava na minha vida, né? Aí às vezes eu e a Maria até combinavam, ó, isso aqui a gente fala, isso aqui a gente não fala, né? Quem já fez isso aqui? Eu já fiz. Então assim, isso é falta de quê? De maturidade, gente, né? A gente não querer resolver nossos problemas, as nossas diferenças, porque isso é uma exposição, né? Você vai se desnudar na frente de uma pessoa que você, assim, às vezes não conhece muito. No caso do pastor, graças a Deus eu conheço há muito tempo, tive uma confiança com ele, porém nessa parte eu não queria mexer, nós não queríamos mexer nisso, porque é complicado. Você vai tirar o que? Os carrapichos, igual a Carla fala, você vai tirar os bilhões, aquilo tudo que te trava, aquilo tudo que às vezes é vergonhoso, aquilo tudo que está no seu porão, que você não quer mexer, que você não quer mostrar, que muitas das vezes, aliás, todas as vezes é feio, né? É vergonhoso. Mas precisamos ser homens e mulheres para poder tratar isso. Eu creio que chegou um momento nessa igreja que nós precisamos amadurecer, gente. Esse momento o crescimento dói. Mas, como o meu patrão fala, nós precisamos quebrar os ossos para fazer um bom omelete, né? Mas essa consciência cada um tem que ter dentro de você. Ninguém vai poder fazer isso, porque o discipulador às vezes pode ficar anos apenas olhando para você. E se você não tiver a disposição de quebrantar seu coração e abrir e querer resolver seus conflitos, isso vai perdurar e você vai levando, vai arrastando, e você não vai resolver os seus conflitos, seus problemas. Porque ele não pode ser invasivo, ele não pode meter o pé na porta e falar, ô cara, fala aí o que está acontecendo, eu sei que está tudo errado, né? Foi igual o irmão que pregou aqui, quando o discípulo fala, tá tudo bem, tá bem, na verdade ele está dizendo o quê? Quem lembra? Tô mal, né? Então assim, é nítido. Quando as coisas estão ruins na sua vida, para o discipulador é muito fácil detectar, né? Porém nós temos o quê? Tem a hombridade de querer reconciliar mesmo com Deus, não com o discipulador. O papel dele é o quê? É escutar, te aconselhar em Deus, né? Se a gente às vezes não se sujeitar a uma pessoa, imagina Deus, uma pessoa que a gente vê, imagina Deus que a gente não vê, né? E são coisas básicas que a gente escuta todo dia aqui em relação ao MDA, no Tadel, nas células. Eu só estou ressaltando aqui porque nessa parte aqui, Paulo está dizendo que ele se esforça. O que ele faz? Ele se dedica para quê? Para alinhar, para santificar os santos, né? Para aperfeiçoar. Algumas religiões trabalham muito com isso, que as pessoas, o ser humano, ele vai se aperfeiçoando de tempo a tempo, de dia após dia. Porém, é bíblico, é verdade. Os santos precisam se santificar a cada vez mais. Os santos, eles precisam estar cada vez mais em santidade, se preparando, né? Paulo também dizia que nós devemos conquistar a nossa salvação. Há muita controvérsia, alguns são calvinistas, outros acreditam na salvação por aceitação, que é o que eu acredito também. Porém, alguns acreditam que a salvação ela pode se desenvolver ou você pode perder. Eu não acredito que a gente perca a partir do momento que você tem uma conversão genuína, você aceita Cristo,
e que isso gere uma transformação na sua vida. Que aquele trecho que fala que nova criatura, aqueles que são nova criatura e as coisas velhas passaram e isso tudo se fez novo, tem que realmente ser verdade na sua vida. Senão você vai acabar chegando no dia e você vai se deparar com a porta fechada. Né? E vai ter um momento que é a mentira de quem nunca foi filho. Aquela coisa que a gente fica lá preparando um bolo de chocolate para Deus uma vida inteira, procurando os chocolates suíços, o melhor açúcar, a melhor farinha, ovos da melhor qualidade, tratado. Você prepara todo aquele bolo. Quando você chega para Deus no céu e apresenta, Deus fala para você: eu não gosto de bolo de chocolate. E aí vai ser decepcionante. Porque Deus sempre esteve ali. Aquela velha história do barco, né? O cara passa o barco, passa 3 barcos. Aí depois ele pergunta para Deus: por que você não me salvou? Mas eu te mandei lá. E você estava lá, desatento, né? Estava lá perdido nas suas próprias convicções, nos seus próprios medos, no seu achismo, né? E a palavra diz também que é melhor que 2 andem juntos do que um só, porque se um cair, o outro levanta, né? E nessa hora, às vezes, vai haver conflitos, porque são 2 cabeças diferentes, são 2 pessoas diferentes, porém, é uma união fundada em Cristo. A relação de discípulo e discipulador é algo muito bonito quando se funciona, mas quando fica naquela coisa de eu defendo o meu lado e você defende o seu, isso vai ocasionar um atraso, uma falta de desenvolvimento, né? Mas voltando à maturidade, Paulo estava dizendo que se esforçava para anunciar Cristo e apresentar as pessoas a Deus, os santos a Deus. Devemos nos aperfeiçoar, vencer nosso pecado em Cristo. Esse também é trabalho dos pastores, discipuladores, os ministérios da igreja, né? Cada um que participa. Hoje não era nem para eu ter cantado ali, hoje, porque eu ensaiei de manhã. Mas o Guri falou: não, Cris, toca aí, não sei o quê. Porque eu não cumpri uma regra, que é uma regra, né, que a gente estabeleceu. Não é para eu estar tocando aqui, mas eles abriram uma exceção, então quem sou eu? Eu também gosto de estar ali, então vamos embora. Então, gente, a gente tem que ter os critérios para que isso aconteça, né? Devemos aperfeiçoar, vencer nosso pecado em Cristo. Esse também é trabalho dos pastores, discipuladores, ministérios da igreja, trazer e amadurecer e trazer o crescimento também aos santos que são separados para Cristo, né? A maturidade não depende do tempo de igreja. Tem pessoas que têm 30 anos na igreja, tem pessoas que já foi presbítero, já foi o presidente, já teve cargos, já viu Moisés, enfim, fez tudo que podia fazer na igreja, e mesmo assim, se você analisar profundamente no aspecto que se diz vida com Deus e resultado de Deus e caminhada com Deus em relação a reflexo do que Cristo é na vida dela, a pessoa é uma criança, a pessoa é infantil, né? A maturidade não depende do tempo de igreja. Tem pessoas que têm 30 anos de igreja e ainda são crianças e bebem leite, né? Maturidade se mede pelo quanto eu fui moldado e transformado por Cristo. Quem acredita nisso aqui? Amém. Amém? O quanto nós separamos o que o diabo colocou em nós. O quanto o diabo nos condenou, o quanto ele te açoitou, o quanto você fez essa diferença aparecer e demonstrar para as pessoas. Isso sim é maturidade, né? Testemunho. Nosso testemunho deve ser realmente a mostra do nosso amadurecimento e do que nós somos em Cristo, né? Eu tive várias etapas na minha vida, assim, na fase de criança. A partir dos 17 anos foi que a coisa assim desandou, né? Foi quando assim, eu peguei como se eu tivesse pego um Opalão 6 cilindros assim, ó. Vamos dizer que era conversível, que era com emoção, né? E acelerei, pus o pé no acelerador e fui até o motor estourar, até não dar conta mais, e até Deus colocar um muro para que aquele carro bata e exploda em um pedaço, e eu junto com esse carro, né? Foi assim dos meus 17 até os 26 anos. Foi quando eu comecei a andar com mulheres, comecei a usar drogas, comecei a
a me envolver com um estilo de música que chama black metal, não sei se vocês conhecem, mas não cheguem perto, é muito perigoso e é muito ruim, porque é destrutivo. Enfim, era algo satanista, era algo que me destruía mesmo mentalmente. É muito rico em conhecimento, em fábulas, em histórias, é fascinante, tem muita espiritualidade, tem muita sedução. Esse estilo de música que é envolvido também com literatura, né? Os meninos acho que já conhecem mais ou menos do que eu estou falando. Mas foi algo assim que foi me levando cada vez mais por caminhos tortos, né? Então, dos 17 aos 26 anos eu andei dessa forma. Eu andei por caminhos tortos, eu tive várias experiências espirituais de várias religiões, eu vi coisas assim que realmente te arrepiar mesmo. Eu ia em cemitérios, eu ia em terreiros de candomblé, quimbanda, umbanda. Eu frequentei vários tipos de rituais, shows de black metal com sacrifício assim, no palco, coisas assim horríveis, né? E essa foi a minha vida, dos 17 aos 26 anos. Foi quando eu estava trabalhando numa empresa, e tinha uma pessoa lá que ela era cristã, e ela viu toda aquela situação, eu já estava meio capenga no serviço, eu não deixava de ir, nunca fui assim, deixei totalmente isso me dominar, mas eu poderia viver essa vida até agora. Poderíamos estar aí vivendo e levando a vida, como muitos amigos meus eu vejo, os que sobreviveram, eles ainda levam e acham que está tudo bem, está tudo numa boa. Mas essa pessoa me ajudou, ela falou assim, não, Cris, eu tenho um lugar para você ir, cara, que você vai ter um encontro, vai ter um encontro com Deus. Foi em Peniel, foi uma igreja que ela tem uma chácara, um centro de recuperação, e eu fiquei lá 4 meses. Né? Nesse período eu já tinha conhecido a Maria, minha esposa, essa guerreira aqui, que passou essa barra toda comigo. E naquele momento, assim, naqueles 4 meses, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu tive um confronto muito grande, um confronto de personalidade, um confronto de cultura, de tudo que eu conhecia, que eu tinha convicção que era certo, que eu lia muito, eu buscava conhecimento de todas as formas, tudo que era para contradizer Jesus Cristo. Engraçado que essas pessoas, eles têm a bronca com Jesus Cristo, a figura de Jesus, porque é a única coisa que salva, a única coisa que liberta. Então é o que é mais perseguido. Se vocês analisarem esse tipo de coisa, é totalmente anticristã, não é nem contra a Deus, nada, até Deus eles relevam, mas é contra Cristo, que é o que realmente liberta, né? Então naquele momento, no primeiro dia, quando eu cheguei, tinha um obreiro lá, e ele, cara experiente, você já viu de cada maluco que chegou lá, de todo tipo de jeito, né? E eu fui mais um, né? E tinha uma tenda de oração, cheguei com minhas mochilinhas lá, daquele jeito, né? De cara, falei, eu vou ter que ficar aqui nessa chácara no meio do mato aqui 4 meses, né? Na verdade o programa era 7, né? Era 6 meses. Quando eu cheguei lá, eu tive esse confronto com o cara. Falei, cara, desculpa, cara, mas eu não vou ficar aqui, eu quero ir embora. E era uma BR, bom, tinha que andar bastante se eu mudar de ideia, né? Então naquele momento, quando eu cheguei lá, eu tive esse com o Davi, eu lembro até hoje o nome dele. Não, foi o Wellington e o Davi, estavam juntos. Ele falou, meu irmão, faz o seguinte, tá vendo aquela casinha ali? Vai pra lá, fica um pouco lá, esfria a sua cabeça, que eu já vou lá conversar com você. Só que eu nem me liguei, depois com o tempo que eu fiquei lá era uma casa de oração, era uma tenda de oração, era um lugar que era separado para isso. Mas eu cheguei lá, comecei a me questionar, e assim, do nada, né? Foi algo totalmente espiritual. E naquele momento eu pude sentir Deus me tocando. Naquele momento eu pude sentir Jesus chegando a mim e dando esse toque. Eu já até falei isso para o pastor, eu lembro exatamente o momento, a hora, a forma, como foi, onde foi. O que eu senti foi realmente transformador. Eu acredito que naquele momento eu aceitei a Cristo, e naquele momento eu fui transformado, porque a partir daí nunca mais eu tive vontade de voltar a ser o que eu era. Nunca mais, quando a gente passa gente, até hoje, de bares que tem cheiro de cigarro, cerveja. Gente, cerveja, eu e a Maria, a gente comprava caixa todo dia, aliás, todo sábado, a gente comprava caixinha de cerveja, fazia churrasco, e
galera em casa, aquela alegria, né? Aquela coisa feliz. Hoje eu sinto ânsia, eu não posso chegar perto, porque me dá sabe, é algo sobrenatural mesmo, porque foi através de Cristo, foi através de Jesus, né? E quando isso acontece na sua vida, de certa forma, não só nessa área, mas em todas as suas áreas, isso realmente você se torna maduro. Quando você vence o seu pecado, vence suas dificuldades, vence seus medos. E é isso que faz a diferença, é isso que traz a maturidade. Porém, existem pessoas que ficam anos a fio, perdendo tempo, ficam anos na igreja, se alimentando de mentiras, que é o mais difícil. Na verdade, quando a gente está nessa situação, é mais difícil, porque a gente entra numa zona de conforto. Você não está lá e você não está aqui. Então você fica camuflado, você fica naquela. Poxa, ninguém vai me incomodar aqui, então vamos manter do jeito que está. Porém, Deus está te vendo. E Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que está por vir, Ele sabe o que aconteceu antes, Ele sabe o que está acontecendo agora dentro de você, porque Ele habita em você. Quem acredita nisso aqui? Amém. Eu acredito que Deus habita em cada um de vocês que está aqui hoje, e é por isso que vocês estão aqui, né? Eu tive também experiência em relação a esse tempo de igreja, de pessoas que estão há tempo na igreja e ainda não dão testemunho. Na outra denominação que eu era, tinha reuniões tipo Tadel, na verdade era Tadel também, era mais ou menos essa visão que a gente vive hoje. Na verdade não tinha nada a ver com isso aqui, mas tinha o nome de MDA, né? Enfim, as reuniões de Tadel, gente, era você podia colocar uma trincheira assim, né, e separar lado A e lado B, porque as tretas eram cabulosas. Rolava briga mesmo, gente, só não saía no tapa lá por pouco. Então assim, são pessoas que, se perguntar o RG, o CPF dos reis lá de Israel, o cara vai saber tudo. Você perguntar todos os livros da Bíblia, ele vai saber versículos e versículos de cor. Então isso é mais uma prova que às vezes o tempo de igreja, a caminhada, a sua leitura não é só o que te traz uma maturidade em Deus, né? Porém, quando temos temperança, domínio próprio, nós agradamos a Deus e começamos uma evolução em nosso comportamento, começamos uma metanoia, começamos a ter uma disposição mental para que as coisas comecem a andar e ter uma mudança na sua vida, né? Então eu relacionei aqui, na verdade essa palavra não é minha, o Daniel acho que já deve conhecer mais ou menos essa palavra aqui. É um pastor que chama Zé Bruno, ele é de uma banda que chama Resgate, ele tem uma igreja que chama Casa da Rocha. Procurem saber, esse cara é um cara de Deus, tem uma visão muito legal do que é reino de Deus, né? Então ele determinou aqui 5 áreas de maturidade. Uma delas é a área física, né? O que podemos madurar na área física nossa? Seria o que é o nosso corpo, né? É um corpo formado, saudável, apto a praticar atividades físicas, assim como um atleta que se prepara para chegar a um nível de competição alto, né? Altíssimo, né? Forte e saudável, né? Temos também uma área intelectual, que é uma mente disciplinada, capaz de demonstrar a sua visão e coerência sobre as coisas do reino, consegue ouvir, compreender e aplicar, né? Isso é uma área intelectual de maturidade que precisamos trabalhar também. Temos a área moral, né? São as faculdades, os ensinamentos exercitados para discernir o que é certo ou errado, né? Justo ou injusto. É a ética, a forma prática. Quero, mas não devo. Devo, mas não posso. Posso, mas não quero, né? O Google deve entender mais disso aí do que eu, ética e filosofia, enfim, sociologia. Mas é algo assim que a gente começa a ter em prática, a gente começar a discernir o que é certo e o que é errado, né? Juridicamente falando, por isso que uma criança não tem como responder, porque ela não tem essa compreensão de ética formada ainda, né? Uma criança não está apta, nem tem capacidade de diferenciar essas coisas. Outra área é o que? A maturidade. A nossa maturidade emocional, né? A nossa personalidade equilibrada, né? É o balanceamento de suas emoções, né? É tudo aquilo que te tira do sério, né? É aquilo que você pisou no seu calo, aí o bicho pega, né? É aquilo que realmente te afasta de Deus, você
fecha o bicão lá e fala assim, hoje eu não vou para a igreja, porque eu estou mal, né? E não é assim que funciona. Então é essa maturidade aí, gente, a maturidade emocional, que eu, particularmente, eu tenho que trabalhar muito em mim, né? Lá no serviço, às vezes, quando eu vou dar uma direção, aí depois, assim, o pessoal fala, Cris, sua afeição mudou, cara, eu fiquei até com medo. Mas às vezes eu não sei disfarçar, assim, não é por estar com raiva nem nada. O pastor até me fala assim, tem que aprender a trabalhar isso, as feições, né? E a maioria das vezes eu não estou bravo, gente, eu só tenho essa cara feia mesmo. Mas não é isso, a Maria até brinca comigo, você fez uma cara, que cara que eu fiz, eu nem estou sabendo. Preciso tirar uma foto quando eu fizer, que essa aí você não faz mais, né? Então é maturidade emocional, né? Personalidade equilibrada, balançamento das suas emoções. Quando a gente chega nesse nível, essa pessoa é chamada de pessoa resolvida, né? Pessoa resolvida não só no lado afetivo, amoroso, mas uma pessoa resolvida assim, por temperamento, você pode pisar no pé do cara, o cara vai olhar para você, me perdoa, meu irmão. Isso é ter uma maturidade emocional, né? E o mais importante, a maturidade espiritual, né? Relacionamento com Deus e com a palavra. A maturidade é uma característica do discípulo de Jesus, né? É o que, nesse contexto que eu estou falando, é o que realmente transforma. Se você tem a maturidade espiritual, você tem todas as outras, tanto a física, quanto a ética, quanto a moral, a intelectual, né? A emocional também. Então, se você trabalhar isso em você, através da palavra, através de oração e através de intimidade com Deus, você vai conseguir vencer todas essas limitações, né? Porque o mundo, ele traz tudo corrompido, né? Todas essas coisas que eu falei, ele traz o que é conturbado. O que é o físico, ele traz outra versão do que é o físico. Do que é o emocional, ele traz outra versão. Ele fala assim, não, o casamento, se não der certo, você para, cara. Vai para outra mesmo, vai para outra, né? Os nossos valores estão todos conturbados hoje em dia, estão corrompidos, né? Então fica muito difícil. Se não for em Deus, você vai acabar se camuflando nesse mundo. E é um jogo muito perigoso, né? O mundo traz todas essas coisas corrompidas, né? Porém, o mundo e as pessoas lá fora precisam da sua maturidade. Não devemos perder tempo, né? Nós devemos buscar e almejar esse tipo de coisa. Lá em Filipenses 1, Paulo refere-se aos santos dos santos, né? Vamos abrir lá? Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Graça e voz e paz. Não, acho que não é esse aqui. Deixa eu ver a referência aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Enfim, vamos pular essa parte. Paulo refere-se, na verdade, aos santos dos santos, né? Ele fala que em Cristo nós somos irmãos. Mas quando fala em, ele não significa que está dentro, mas ele está querendo dizer que nós estamos ligados a Cristo. E ligados a Cristo através de ramos, como a videira, né? Está lá em João 15. Onde flui a seiva, e isto é natural, é crescimento, é orgânico. Existe outra forma de crescimento, falando em maturidade, que é o crescimento orgânico, é aquele que é natural. Aquele que, por exemplo, o cabelo cresce, as suas unhas crescem, você cresce. Às vezes o crescimento também dói. Eu lembro que o Luquinhas do Marcelo, ele estava com umas dores, né, Marcelo? Quando ele estava se desenvolvendo, aí o médico falou, não, isso é crescimento. Então às vezes dói também. Porém, você não precisa se esforçar para que isso aconteça, né?
Isso é de forma natural, é um crescimento orgânico. Você não precisa fazer força para crescer, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, quando tem uma nova direção lá no meu serviço, porque a gente tem um sistema, o Wesley conhece bem o Sysgraph lá, né? Dá até arrepio quando ele lembra. É um programinha, a Blue recomendo para vocês também. E quando se muda alguma coisa, porque eu tenho 4 vendedores lá, para que eles peguem um jeito ou comecem a aplicar no dia a dia no atendimento, porque às vezes a pessoa que atende ou é um vendedor, ela tem um padrão de atendimento e formata aquilo. Para você mudar isso, você tem que estar cobrando, você tem que estar em cima. Não vai fazer assim, não gera SOS dessa forma, faz do outro jeito. Então você pode colocar aí uns 15 dias, você vai ter que estar em cima, você vai ter que estar corrigindo, vai ter que estar refazendo. Porque não é orgânico, não é natural. Da mesma forma é o discipulado, né? Às vezes para o discípulo aprender, você vai ter que estar insistindo, vai ter que estar falando, você já orou, como está a sua vida com Deus, como que está o seu TSD, né? Isso é uma coisa que você tem que estar se esforçando, estar cobrando. Isso não é um crescimento orgânico, porém faz parte de toda essa trajetória que é o caminhar na igreja. Nós devemos fazer isso também. Porém, se fosse orgânico, se fosse natural, seria bem melhor, né? Devemos ter maturidade em nossa adoração também, né? Por exemplo, às vezes eu vejo até o Google aqui igual o animador de torcida, né? Pula, bate palma, rola no chão, corre, vai pro lado, vai pro outro. Na verdade, a gente precisa amadurecer, gente. Essa adoração tem que vir de dentro de você. Essa adoração, ela tem que ser madura, ela tem que chegar de forma madura para Deus. E não depende. Agora, se algumas igrejas falam assim, olha, tem um anjo do seu lado, né? Aí o irmãozinho, tem um anjo, então vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Olha, tem uma brasa em cima da sua cabeça, então tá, vamos soprar, vamos soprar, vamos soprar. E não é assim que funciona, gente. Nós temos que ter a maturidade de que dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? E Romanos 11, 33, 36, até o 36, fala isso, né? Vamos abrir lá? Seria muito bom se chegasse que todo mundo já estivesse com fogo, já estivesse pulando, alegre na hora do louvor. Então é preciso, às vezes, a gente estar fazendo isso. A pastora Rita falou assim, mas o me fala, levanta a mão, mas eu acho estranho, ele bate palma agora. Mas às vezes são estratégias que a gente usa para as pessoas se desenvolverem mais, né? 11:33. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão incensuráveis são os teus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem fez o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternidade. Amém. Então todas as coisas são dele, todas as coisas têm que vir dele, todas as coisas têm que ser por ele e têm que ser para ele. Isso envolve o quê? A sua casa, envolve o seu trabalho, envolve o seu dinheiro, envolve o seu louvor, né? Isso tudo está incluso no pacote aí. Se você decidiu andar com Cristo e caminhar numa igreja, no organismo que é a igreja, na instituição que é a igreja, na igreja que é você, que não é a instituição, é a igreja viva, é aquela que faz a diferença no seu trabalho, é aquela que faz a diferença na sua casa. Se você decidiu andar por isso, que isso seja uma verdade na sua vida, né? Que seja tudo dele, por ele e para ele. Porque se não for dessa forma, você vai estar perdendo seu tempo, você vai estar se enganando. Mas como Deus é misericordioso, né? E elas se renovam toda manhã, ainda há tempo, né? E que nesse momento a gente possa estar realmente, se está faltando maturidade aí, realmente se está faltando maturidade para nós mesmos reconhecermos esse tipo de coisa, né? Tudo que foi dito aqui, que a gente possa ter a humildade, a gente possa ter a humildade de reconhecer e estar levantando a cabeça, porque Deus, Ele está sempre te esperando.
Então, analise aí o bolo que você está fazendo. Você já perguntou para Deus se Ele gosta? Né? Talvez você vai chegar lá e Ele não vai querer aceitar o seu presente, ou então a porta pode estar fechada. Amém? Amém.